Questão número 14, olha só, você tem aqui dois círculos que estão girando, e aqui tem esse outro círculo menorzinho aqui, C1, C2 e C3. Vamos ver o que ele está falando aqui. Os círculos abaixo têm centros fixos em C1, C2, C3. Tá aqui, C1, C2 e C3. Conforme a figura, eles giram conforme a direção das setas. Olha aqui, ó. Esses giram assim e esse aqui vai girar assim. E não derrapam nos pontos de contato. É como se fosse uma engrenagem, né? A engrenagem não tem como derrapar porque os dentes da engrenagem não deixam. Tá, então eles estão girando aqui sem derrapar. Num certo momento, os pontos A e B das circunferências dos centros C1 e C2 são essas aqui, ó. Olha aqui os pontos A e B. Esses pontos se encontram no ponto de tangência. Aqui é o ponto de tangência. Então os pontos A e B estão juntos, mas ele está girando, então eles vão fazendo isso, né? A partir desse momento, até A e B se encontrarem novamente, o número de voltas dadas pelo círculo de centro C3, olha só, claro que eu vou resolver o problema com calma, tá? Mas quem já fez esse tipo de problema, eu vou fazer a resposta aqui rapidinho. Olha, eles vão se encontrar novamente quando você tiver passado o MMC entre esses números aqui, 7 e 5. 7 e 5. Que vai dar 7 vezes 5, que é 35. E aí você divide por esse raio aqui, 3. Pronto. 35 sobre 3. Isso aqui é o número de voltas que esse aqui vai dar. 35 sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa que 11 e 2/3. Letra C. Essa é a resposta. Mas vamos fazer com calma, né? Olha só. Como esses círculos não derrapam, você vai ter sempre isso aqui. Essa distância percorrida por esse ponto vai ser sempre igual a essa distância percorrida por esse ponto aqui. Então vai acontecer isso aqui, ó. Eles giram na mesma velocidade linear. A distância aqui é a mesma. É só que esse aqui gira, digamos assim, ele completa uma volta mais rápido do que esse aqui. Vai acontecer isso aqui, ó. Quando esse aqui completou uma volta, esse outro ainda está aqui. E quando esse aqui completou uma volta, esse aqui já vai estar lá na frente. Então eles giram de forma desincronizada. Acontece que chega uma hora que eles coincidem novamente. O que tem que acontecer para eles coincidirem novamente? Vamos considerar aqui o cálculo da distância que o ponto deu ao longo da circunferência. Quando ele dá uma volta, ele andou quanto? 2πr. É o comprimento da circunferência. Então, esse aqui, o ponto B, está em 0. Vamos chamar de 0 isso aqui. Aí ele vai dar uma volta. Ele andou uma distância de 2πr. 2πr vai ser isso aqui. 2π vezes 5. Então, vamos colocar aqui 5 vezes 2π. Isso vai fazer com que o ponto B chegue nesse ponto de tangência novamente. Quando é que o ponto B vai chegar novamente no ponto de tangência? Quando ele der mais uma volta. Ou seja, quando ele tiver caminhado o dobro dessa distância. O dobro dessa distância vai ser o quê? É 2π vezes 10. Quer dizer que ele deu 2 voltas. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes 2π. E depois, quando ele der a terceira volta, você vai ter 15 vezes 2π, essa é a distância que ele andou. E assim por diante, 20 vezes 2π. Essas distâncias que correspondem ao tempo transcorrido, né? É proporcional ao tempo transcorrido. Olha aqui, isso aqui representa os instantes em que o ponto B passa novamente aqui pelo ponto de tangência. E ele vai encontrar com o ponto A? Não necessariamente. O ponto A pode estar em outra posição nesse instante aqui. Então, vamos colocar aqui mais uns. 25 vezes 2π. 30 vezes 2π. 35 vezes 2π.
Quer dizer, todos esses instantes, na verdade, que correspondem a essas distâncias aqui percorridas pelo ponto B, são os instantes em que o ponto B passa por esse ponto aqui, pelo ponto de tangência. E o ponto A? O ponto A vai acontecer a mesma coisa. O ponto A vai passar novamente aqui pela primeira vez. Claro que isso aqui são as distâncias percorridas pelo ponto B. E agora as distâncias percorridas pelo ponto A. Ele começa do zero, aí o ponto A vai dar uma volta completa. Quando ele der uma volta completa, quanto é que o ponto A caminhou? 2πr é o comprimento da circunferência, então é 2π vezes 7. 2π vezes o raio aqui é 7. Então, o ponto A terá caminhado uma distância 7 vezes 2π. Quando ele dá uma volta, quando ele der a segunda volta, ele terá caminhado 14 vezes 2π. Quando der a terceira volta, 21 vezes 2π. E assim por diante. São os múltiplos de 7, né? E aqui 28 vezes 2π e 35 vezes 2π. Agora, olha só. Você encontrou aqui uma distância que é comum para o ponto A e para o ponto B. Ou seja, o ponto B percorreu 35 vezes 2π e o ponto A percorreu também 35 vezes 2π. E eles vão se encontrar nesse instante aqui, com essa distância percorrida, 35 vezes 2π. Ambos, né? É claro que nessa situação aqui, o ponto B terá dado quantas voltas? 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a sétima volta. 7 voltas. E o ponto A vai estar chegando aqui na quinta volta. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto A, ele voltou a se encontrar com o B aqui na quinta volta. Ou seja, ele deu 5 voltas. Esse círculo aqui deu 5 voltas. E terá percorrido essa distância aqui. 35 vezes 2π. Agora, a mesma coisa vai acontecer com esse aqui, ó. Esse aqui vai estar dando voltas também. Esse aqui também vai ter andado 35 vezes 2π, porque os três andam juntos, os três giram em velocidades diferentes, mas eles andam a mesma distância linear. É claro que esse aqui é o que gira mais rápido dos três, né? Quantas voltas esse aqui vai ter dado? Você vai igualar o 2π vezes o número de voltas, 2πr vezes o número de voltas, a isso aqui. Então vamos fazer o 2πr para esse círculo aqui, que é o comprimento da circunferência dele, 2π vezes 3, vezes o número de voltas, que eu quero descobrir quantas voltas esse aqui deu, né? Isso aqui tem que dar 35 vezes 2π. 35 vezes 2π é a distância linear que eles terão andado. O comprimento total da circunferência, né? Com essas voltas todas aí. Então você vai igualar isso aqui a 35 vezes 2π. Resolve essa equação. 2π vezes 3, que é o raio dele, vezes o n, que é o número de voltas. Isso aqui é igual a 35 vezes 2π. O 2π vai cortar. Você vai ficar com 3n igual a 35. Então n igual a 35 sobre 3. 35 sobre 3 é a mesma coisa que 11 e 2 terços. Olha aqui, 11 e 2 terços, resposta correta, letra C de Charlie.